Ontem foi realizada mais uma reunião da CPI do esgoto aqui em Blumenau, que desta vez recebeu representantes da OAB. Para falar desse encontro, eu converso com o presidente da CPI, vereador Diego Nazato. Vereador, bom dia, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Itaberá, para mim é uma satisfação estar com vocês. Vereador, por que ouvir os representantes da OAB? Bem, é importante a gente dizer que a OAB montou uma comissão temporária para discutir os termos desse quinto aditivo que foi aplicado ao contrato de saneamento da cidade, e foi justamente esse parecer da OAB que lá atrás acabou culminando para que eu e o vereador Bruno Win, do Partido Novo, protocolássemos o pedido de CPI, porque segundo o documento da OAB, existem fortes evidências de ilegalidades na forma com que foi concebido esse quinto termo aditivo. Então é muito importante a gente ter a oportunidade de conversar com os advogados que estruturaram esse parecer, até porque são advogados respeitadíssimos na cidade. A OAB é uma entidade séria e comprometida com a legalidade, e esse documento, em seguida, chancelado pelo grupo de entidades da nossa cidade, foi encaminhado ao prefeito da cidade pedindo a suspensão do quinto termo aditivo. E como isso é um ponto, de certa forma, muito delicado e precisa ser apreciado pelos vereadores, nada melhor do que ouvir quem estabeleceu esse parecer, recomendando suspensão do aditivo. O parecer já era de conhecimento, mas haviam muitas dúvidas, né? E isso que ficou, ou se buscou esclarecer nesse encontro de ontem. O que o senhor pode destacar para a gente? A gente teve aproximadamente 2 horas de conversa com os advogados dessa comissão, e eu acho que ficaram duas questões um pouco mais relevantes apontadas especificamente da reunião de ontem. Primeiro, a gente falou sobre aquilo que a AGIR recomendou ao município, que fizesse um decreto regulamentando o serviço de limpa-fossa na nossa cidade em caráter de exclusividade para a BRK, um serviço monopolista. E eu questionei a OAB se ela tinha entendimento de que esse decreto, mesmo vindo intempestivamente, porque primeiro você fez o contrato e depois você faz um decreto regulamentando essa nova política de saneamento, e eu perguntei se esse decreto ele seria o suficiente para sanar esses passivos legais do quinto termo aditivo. E no entendimento dessa comissão da OAB, do senhor Raul Ribas e da outra advogada que estava na reunião, é que se for feito um decreto regulamentando, ainda assim não tem todos os aspectos de legalidade atendidos. Por quê? Porque você precisa primeiro reformular toda a lei de saneamento da nossa cidade, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. E é através do Plano Municipal de Saneamento Básico que você acaba avalizando todos os aspectos técnicos, ambientais e a participação popular também, né? Então, quando você estabelece uma nova modelagem do Plano Municipal de Saneamento, que tem força de lei, você tem que atender os critérios técnicos e de participação popular, e em seguida aprovar pela Câmara de Vereadores, para daí sim você mudar o contrato. E no entendimento da OAB foi feito tudo ao contrário. Você não pode fazer uma mudança tão dramática no saneamento da cidade, desprezando aquilo que a gente tem como legislação municipal. Então esse é o primeiro ponto. Se porventura o município fizer um decreto, esse decreto ele ainda carece de legalidade, porque ele não admite a política atual em vigor, que é o Plano Municipal de Saneamento. Segundo ponto, a gente questionou sobre a possibilidade de garantir concorrência no serviço de limpa-fossa da nossa cidade. Existem diversas empresas que atualmente já prestam esse serviço, e a gente entende que o mundo ideal seria garantir o serviço em concorrência com essas empresas. E o entendimento da OAB, descrito na reunião de ontem, é de que infelizmente isso não seria possível, porque o marco do saneamento de 2020, ele prevê que o serviço de esgotamento sanitário é um serviço público, e por isso ele tem que ser fornecido pelo poder concedente, no caso o SAMAI, ou por uma concessionária, e dessa forma não teria como a gente admitir esses serviços das empresas particulares como um serviço legítimo de saneamento básico da nossa cidade, infelizmente. Pelo que o senhor fala e pelo que apresentaram os advogados da OAB, que são juristas especializados que fizeram esse levantamento,
Então a OAB entende que há indícios de irregularidades nesse aditivo, né, vereador? Sim, ela não só entende, como recomendou a imediata suspensão do quinto termo aditivo. E como a gente sabe que a prefeitura já informou que está produzindo uma redação para publicar um decreto regulamentando esse serviço, a OAB já disse que os vereadores têm legitimidade para, inclusive, sustar os efeitos de um eventual decreto que venha do Poder Executivo a respeito disso. Porque o único documento que teria validade de fato é a reformulação do Plano Municipal de Saneamento, com a participação dos técnicos da parte de saneamento básico, da questão de compatibilidade com o plano da Bacia do Rio Itajaí-Açu. Então, todos esses aspectos têm que ser atendidos, tem que ser discutido com a população como um todo, e em seguida aprovado pela Câmara de Vereadores, porque daí sim você poderia estabelecer isso pelo contrato. Então, tudo que acontece sem essa previsão expressa no plano de saneamento é uma afronta ao Plano Municipal de Saneamento e é uma afronta à legislação em vigor. Porque quando a gente fala de um plano municipal, ele tem força de lei. Então você não pode estabelecer um fato completamente novo, uma mudança no objeto de concessão para 40% da nossa cidade sem ter uma previsão legal, né? Então, esse contrato ele extrapola totalmente as suas premissas legais e, inclusive, no meu entendimento, a premissa moral, né? Porque foi feito de uma forma muito escusa, sem a devida participação da própria população. Então, ao que tudo indica, existem elementos consistentes, e a OAB afirmou isso novamente ontem, que ensejam a ilegalidade desse ato, que é o quinto termo aditivo. Vereador, os advogados também divulgaram, né, que há uma previsão no aditivo de uma cláusula que garante a possibilidade de suspender investimentos programados pela empresa caso o reajuste não fosse aplicado em 5 dias, que parece mais uma cláusula de pressão para a assinatura desse aditivo, né? Sim, inclusive a OAB considera essa uma cláusula abusiva que fere o interesse público na concessão e seria uma cláusula que advoga exclusivamente em torno dos interesses da concessionária e não do interesse público. E só para que a população entenda, né? Essa cláusula que veio prevista já nesse quinto termo aditivo diz que, se for solicitado um reajuste e for confirmada a necessidade desse reajuste, de reequilíbrio financeiro, pela AGIR, o município tem até 5 dias para assinar o pedido, ou melhor, assinar esse reajuste sob penalidade de paralisar todos os investimentos da concessionária. E isso, segundo a AB, é um abuso, e se estivesse valendo desde o início do contrato, nem 1 metro de rede teria sido construído. Foi essa analogia que o senhor Raul Ribas, ontem da OAB, trouxe para a gente. Hoje nós temos 48% de rede na nossa cidade, e se essa cláusula tivesse sido implantada lá atrás, em 2010, quando o contrato foi firmado, a gente não teria rede nenhuma na cidade hoje, porque o contrato ele sempre teve desequilíbrio financeiro. Então, é uma cláusula abusiva, com certeza. Bom, mais argumentos que vão chegando durante todo esse trabalho, né, de fiscalização que está sendo realizado. E agora, para terça-feira da semana que vem, foi intimado o ex-presidente do SAMAI, André Espezin. Ele já havia sido convocado, agora foi intimado. Só para a gente entender melhor, o que é um convite e a diferença para uma intimação, vereador? Jorge, para a população entender, todas as pessoas que nós ouvimos na CPI até o momento foram na condição de convidado, porque a gente entende que é uma melhor política fazer isso nessa formatação. Como o senhor André Espezin alegou que não poderia estar presente no dia de ontem, por conflito de agenda, e como nós consideramos essencial ouvir ele, a gente decidiu por intimá-lo. E por que é tão importante ouvir o André Espezin? Porque foi ele que assinou, em nome da SAMAI, um documento indicando essa sugestão de 40% de limpa-fossa para a nossa cidade, sem nenhum tipo de respaldo técnico. Ao que tudo indica, ele tirou esse número da cabeça dele. Então, a própria OAB falou que atribuir aleatoriamente esse valor de 40% de limpa-fossa para a nossa cidade
não pode ser admitido, porque tem que ter um amparo técnico. A gente tem que saber se isso é a melhor realidade para a nossa cidade e que outros elementos são levados em consideração. Você não pode ter um ato discricionário e isolado para algo tão sério. A gente está falando de um contrato bilionário. E aí a pergunta que eu quero fazer para o senhor André Spezin na semana que vem é: por que é 40% e não 35%? Por que não é 30%? Ou melhor, por que eles ainda pretendem instalar tubulação se eles alegam que o caminho limpa-fossa atende a todos os requisitos? Então me parece muito incoerente isso e a gente precisa ouvir ele. E outra coisa que muda quando ele passa a ser intimado é porque a partir daí ele passa a ter compromisso com a verdade. Ele não vai poder mentir sobre pena de arcar com as consequências das suas falas na CPI. A CPI ela tem diversas prerrogativas legais, inclusive a CPI ela tem um certo poder de polícia. Se porventura o André Spezin não aparecer no momento em que for intimado, ele poderia ser conduzido coercitivamente para prestar o seu depoimento lá na CPI. E mais do que isso, a CPI tem poderes inclusive para fazer quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, porque é um instrumento legítimo do poder legislativo para fiscalizar algum ato ou alguma eventual irregularidade. Próxima reunião, terça-feira da semana que vem, dessa vez, 8 horas da manhã, com mais espaço. Sim, a gente optou por fazer a próxima reunião excepcionalmente um pouco mais cedo, às 8 horas, para garantir que todos os vereadores pudessem participar, porque nossas agendas, muitas vezes, elas têm algum conflito, mas, por padrão, a gente definiu que as reuniões serão sempre às terças-feiras, às 10 horas. Mas, como eu falei, excepcionalmente, na semana que vem vai ser às 8, e a gente fica com muita expectativa sobre as declarações do então presidente André Spezin do SAMAI. Com essas reuniões já realizadas, vereador, e com os depoimentos já coletados, segue o mesmo planejamento do início de trabalho que o senhor definiu para essa CPI? Alguma alteração, algum novo convidado, alguma nova pessoa pode ser convidada a prestar esclarecimentos? Com certeza a gente vai ouvir mais pessoas, só que isso ainda vai ser discutido entre os membros da CPI. A gente não tem nenhum novo nome sendo aventado nesse momento, e a partir da construção e análise de documentos e das oitivas, inclusive essa do senhor André Spezin é fundamental, a gente vai acabar decidindo por quem a gente deve convidar ou intimar a estar nas próximas reuniões. Quero também deixar evidente aqui para a população que nós demos andamento no processo de orçamento de consultorias em revisão tarifária, porque muito se fala agora sobre os aspectos jurídicos desse quinto termo aditivo. E outra coisa que a gente precisa saber é se a tarifa está correta, né? Porque são esses dois escopos que a gente precisa analisar. O aspecto legal, da forma com que isso tem sido feito, e ao mesmo tempo a gente quer saber se a tarifa está correta. Teve aumento abusivo ou não? A gente não tem condições de responder isso, e isso quem vai nos informar vai ser essa consultoria que a gente está aguardando a chegada dos orçamentos. Obrigado, vereador, pela participação. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos os ouvintes da Itabaré. A gente segue à disposição. Abraço a todos. Diego Nazato, vereador do Partido Novo, presidente da CPI do Esgoto, falou com a gente sobre os trabalhos da reunião de ontem da CPI do Esgoto, que ouviu representantes da OAB, né? O advogado Raul Ribas, que foi um dos participantes da comissão temporária da OAB, que acabou analisando essas alterações, né, no contrato de concessão do esgoto com a implantação do quinto aditivo. Segundo esse parecer da OAB, né, e que foram destacados ontem pelo advogado Raul Ribas, os principais destaques ou indícios de irregularidades nesse aditivo estão na alteração do objeto do contrato com a instituição do sistema de fossa e filtro. Em 2010, quando do ato da assinatura do contrato, o objeto era 90% da cidade coberta por rede de coleta de esgoto. Entretanto, agora são 60% de cobertura por rede, 40% por soluções individuais, os limpa-fossas. Ou seja, esse aditivo fez uma importante alteração sem respaldo legal. Isso porque não houve uma alteração na política municipal de saneamento,
segundo a OAB, houve uma inversão nas etapas do processo. Outra situação é a ausência de controle social e participação da comunidade. De acordo com a OAB, não houve uma discussão adequada com a população. Não houve nenhuma discussão com a população, né? A alteração pegou todos de surpresa, embora venha sido discutido há muito tempo entre as partes envolvidas desde 2019. Outro ponto, transformou um serviço que era privado num serviço público em forma de monopólio, sem uma regulamentação por parte de um decreto ou lei municipal. A própria AGIR fez essa recomendação para a prefeitura, né, editar o decreto, que não aconteceu até agora. Tem ainda o repasse para o conjunto de usuários do serviço do custo da ineficiência do poder público. A OAB explica essa ineficiência uma vez que a Prefeitura de Blumenau não conseguiu entregar 23% da rede no início do contrato e apenas 4%. Aí o que seja, faz-se um contrato onde estipula que 23% já está realizado e só tem 4%, e aí quem paga? Eu, você que está me ouvindo. Pode? E desde então, segundo a OAB, esse imbróglio vem sendo tratado em diversos aditivos para tentar corrigir o desequilíbrio financeiro. O governo não cumpriu a parte dele e agora nós somos responsabilizados por isso. Tem ainda a adoção do sistema individual sem certificação técnica adequada, sem estudos de impacto ambiental. De acordo com a OAB, esse estudo deveria ter sido desenvolvido pela equipe técnica do SAMAI ou de uma empresa terceirizada. Isso pode, inclusive, ter impactos na eficiência do sistema. A OAB detectou ainda ausência de comparativos de custos tarifários. Se a empresa vai adotar o sistema de limpa-fossa, que é mais barato que a rede coletora, por que não há redução no custo para o consumidor final? Esse tipo de levantamento deveria ter sido feito, segundo a OAB. E como destaque também, a previsão, nesse aditivo de uma cláusula que garante a possibilidade de suspender investimentos programados pela empresa caso o reajuste não fosse aplicado em 5 dias. Para a OAB, essa cláusula é considerada abusiva para contratos públicos, violando os princípios do direito público. Não só abusiva, mas é uma pressão, para que esse aditivo seja assinado em meio a uma ameaça de paralisação de serviços. Por fim, isso foi apresentado na reunião de ontem da CPI. Resta a gente saber se tudo isso, que já foi divulgado, as entidades já pressionaram, que foi entregue para o governo municipal, que até agora não se manifestou, se tudo isso, todos esses indícios de irregularidade vão ter algum efeito ou não.